Vambora. João, satisfação, cara, falar com você. Obrigado aí por estar participando conosco Prazer. nessa noite, prazer. Cara, me diz um pouquinho, qual que é a sua idade? Qual que é o seu projeto ou a sua empresa de startup? E me diz também qual a grana que você precisa para botar esse negócio para decolar. Sim. Bom, eu tenho 18 anos e a minha empresa ela se chama Gênios. É uma plataforma de atendimento com inteligência artificial. É uma plataforma que possibilita a criação de múltiplos agentes para prospecção em massa, atendimento e vendas no WhatsApp. E a gente está buscando investimento de 50 a 60 mil reais para a gente conseguir escalar. A gente está em fase de pré-escala agora e a gente está querendo esse investimento para a gente conseguir escalar, investir em anúncios, investir em time. Cara, muito bacana. Eu sempre gostei muito do setor de vendas, porque é o setor onde a mágica acontece. Então, quando eu era assim mais adolescente, mais jovem, às vezes eu via um vendedor, eu falei, cara, um vendedor bom, ele pode alcançar, sei lá, níveis que outras pessoas não alcançam, porque ele consegue convencer uma pessoa a comprar um produto e às vezes de fato, uma necessidade da pessoa. Então, Exatamente. me diz assim, o que que é essa startup, como que ela consegue pegar um lead, trabalhar esse lead e chegar até a venda. Sim, então, é, como que a gente faz esse processo acontecer, né? Basicamente, a gente criou uma estrutura de criação de agentes. Então, a empresa, né, ou o usuário, no geral, ele entra dentro da plataforma, ele insere as informações sobre a empresa, sobre o negócio dele, ou sobre o produto, e ele pode personalizar as funcionalidades que a IA vai utilizar. Então, por exemplo, ele pode colocar para a inteligência artificial transferir para o ser humano, ele pode definir o seu funil de vendas, colocar imagens para ela mandar, colocar áudios, e aí com base nisso é gerado um prompt, ou seja, é gerado ali uma instrução para a inteligência artificial, né? E essa instrução ela é colocada dentro de um agente que a pessoa pode conectar no WhatsApp via QR Code. E isso foi muito simples, em 3, 5 minutos ali, ela já consegue criar o primeiro. Depois que ela faz esse processo, ela conecta no WhatsApp e ela já pode começar a disparar mensagens, a fazer ligação com esse agente. Então, ela consegue fazer campanha de ligação em massa, recuperação de carrinho, prospecção, importando lista de leads. E agora a gente está colocando dentro do nosso próprio sistema um sistema de follow-up automático, que aí ela faz recuperação do atendimento. Ô, João, então vamos supor, eu estou escrevendo um livro, né, que isso é real, e eu quero colocar esse livro para vender. No caso, se eu contratar a ferramenta de vocês, eu quero que esse livro seja vendido pelo WhatsApp, eu tenho até os leads, que são os números de telefone. Se eu contratar a empresa de vocês, eu consigo dar as instruções, por exemplo, para essa inteligência artificial falar com uma linguagem que eu acho melhor, mais despojada ou mais formal, como se fosse de fato, sei lá, um cientista para alcançar o meu público. É possível dar esses comandos e ela absorve isso? Sim, e de forma muito fácil. Então, por exemplo, dentro da plataforma você pode selecionar se ela vai falar de uma linguagem mais formal, mais cômica, mais entusiasta, e você consegue colocar arquivos para ela estudar com base de conhecimento. Então, você pode colocar sua lista de produtos, o seu próprio e-book, por exemplo, né, o manual da sua marca, para ela entender como ela tem que agir. E você pode definir exatamente o passo a passo. Então, no seu funil de vendas, você pode colocar, por exemplo, quais perguntas ela tem que fazer e qual que é a resposta esperada para aquilo. Porque a gente sempre, né, fala que a inteligência artificial ela tem que ser boa vendendo, mas ela também tem que ser boa respondendo perguntas, tirando dúvidas, caso o lead ele tenha alguma objeção, sabe? Cara, muito bacana. Atualmente vocês já têm clientes, vocês já testaram o produto, vocês já conseguiram chegar a algum resultado? Me conta mais um pouquinho disso. Sim, sim, na verdade hoje eu já consigo viver disso, de inteligência artificial, né, principalmente da plataforma da agência. Como é que a gente começou com isso? A gente era uma agência de marketing e a gente começou a oferecer serviços de criação de agentes personalizados para empresas. Só que a gente viu que a gente sempre repetia o mesmo processo e que isso era replicável e escalável. Então a gente decidiu fazer a plataforma. E hoje, atualmente, a gente está com 34 clientes ativos dentro da plataforma. Todos os nossos clientes eles já estão conosco há mais de 3 meses, então a gente consegue fidelizar muito bem o nosso cliente e a gente está entrando nessa fase de pré-escala. Então a gente está testando criativos, testando campanhas de marketing para a gente conseguir escalar. A gente pensa, né, inicialmente em dominar o mercado regional, mas a gente já está trabalhando na plataforma em outras linguagens para a gente conseguir atingir o mundo como um todo mesmo. Ô, João, da onde que você é? Qual que é o mercado que você tem trabalhado atualmente? Qual a região? Eu sou de Minas Gerais, só que a maioria dos nossos clientes é da região de São Paulo, da região de Curitiba, por conta de networking mesmo. Bacana. E qual que é o valor, se eu quiser já contratar hoje, a sua ferramenta é fácil, eu consigo entrar no site
E qual que é o valor, cara, que eu pagaria por mês e quantos contatos eu teria? Como que funciona isso? Então, vai variar do porte da sua empresa, mas hoje, para você começar com a gente, por apenas R$ 147,90, ou seja, 10 vezes menos do que o funcionário, você já pode atender ali até 500 contatos por mês no WhatsApp com a inteligência artificial. Nossos planos começam em 147, 247, 547 e o plano customizado. Cara, muito bacana, muito acessível. Inclusive, eu já vi algumas ferramentas desse tipo, mas as ferramentas elas começavam a partir de R$ 2.000 e tinham ainda uma taxa de implementação. A sua tem alguma taxa de implementação ou não? É só contratar mensalidade e já começa a funcionar essa inteligência artificial. A taxa de implementação é somente no plano customizado, se a gente precisar integrar com alguma API, com algum sistema que a empresa utiliza, um CRM específico, por exemplo. Mas se a empresa não tiver essa necessidade mais personalizada, ela pode acessar a plataforma e ali mesmo já criar o próprio funcionário de forma muito simples. Você vai responder algumas perguntas, se há necessidade, inclusive, de um especialista, né? Então, ela não precisa de um programador, não precisa de um especialista, só de conhecer o próprio negócio mesmo. Muito bacana, cara. Assim, sensacional, porque vocês já estão não só testando, como o produto já está sendo vendido, tem mais de 30 clientes. E me diz uma coisa, me conta um pouquinho mais da sua história, depois a gente vai falar sobre essa questão dos investidores. Mas você tem Uhum. 18 anos de idade, cara. Eu tava brincando com o Pedro e com os dois Pedros, na verdade, que eu entrevistei, que nessa idade eu tinha pouco conhecimento sobre, sei lá, negócios, business, até quando eu comecei a trabalhar no banco com 23 anos de idade. Eu não sabia nada do que era um sistema bancário, então tecnologia era aquela tecnologia antiga que vocês acho que nem vão saber o que era internet de escada, que a gente esperava meia-noite para poder entrar no computador. Então, o acesso à tecnologia ele era muito difícil, muito restrito. Programação até hoje eu não sei. Me conta essa história. Você programa? Você começou a programar com quantos anos? Essa trajetória tua? Sim, na verdade, eu comecei a programar depois de começar a vender inteligência artificial. É um pouco complexo, né? É confuso, mas eu comecei no marketing digital, trabalhando com dropshipping, então eu tinha lojas, eu aprendi sobre tráfego pago, sobre anúncios, então eu sempre fui da parte do business, de vender primeiro. E aí eu estruturei uma agência de marketing, depois que as taxações na China começaram, os negócios começaram a ficar um pouco inviáveis, e eu fiz uma agência de marketing e depois, né, dessa agência, eu comecei a oferecer alguns serviços, principalmente na área comercial, do treinamento de vendas, e a gente foi aperfeiçoando e a gente identificou a oportunidade de oferecer a inteligência artificial para os nossos clientes. Então, a gente trabalhava fazendo os agentes de no-code, utilizando plataformas como o N8N, por exemplo, sem saber programar, mas a gente já conseguia estruturar tudo no nosso servidor, entregando para o cliente. E depois eu aprendi a programar e com o network, com alguns amigos programadores, aí a gente estruturou a plataforma da Gêmeos, e que hoje, né, o meu foco principal, a gente trabalha vendendo ela. Cara, muito bacana. Então eu já percebi que você também é um pouco autodidata, como o Pedro e o João que eu entrevistei, os dois Pedros que eu Uhum. entrevistei. E me diz agora, se algum empresário investidor está assistindo essa entrevista, cara, falou, porra, quero investir nesse projeto desse moleque de 18 anos que já tem 30 clientes e tem um potencial gigantesco para ganhar o Brasil e quem sabe até outros países do mundo. Inclusive eu tenho um amigo, por exemplo, que ele começou fazendo um curso de cabelo no Brasil, para cabeleireiros do Brasil, e ele ganhou o mercado peruano. Assim, é incrível como a internet hoje e essa questão toda de tradução simultânea permite com que às vezes a Sim. gente busque um mercado, a gente está acertando um outro mercado internacional. Hoje, eu acho que ele tem mais alunos estrangeiros do que alunos brasileiros. Então me diz, se algum empresário investidor quer investir nessa ideia, quanto vocês estariam dispostos a proporcionar, né, de sociedade, se for o caso, e qual que seria o valor? Claro, atualmente eu tenho um sócio que trabalha comigo, a gente está disposto a abrir até 30% para mais um sócio anjo, né, um investidor entrar com a gente. A gente está buscando um valor que é entre 50 e 60 mil reais de investimento para escalabilidade mesmo. Então, a plataforma ela já está com a estrutura validada e todo esse dinheiro seria investido em trazer mais dinheiro, de fato. Eu não tenho dúvidas que muitas vezes um investimento desse, você tem um retorno até em menos de um ano, 2 anos. Quando eu comecei a minha empresa em Brasília, eu também atualmente tenho 3 empresas, né? Sou presidente de 2 associações nacionais. Quando eu comecei a minha empresa também foi do zero e a gente conseguiu escalar e chegar num nível bacana de uma maneira muito rápida. Então eu imagino que uma ideia de uma startup que já está rodando nesse hype que a gente está da inteligência artificial,
que a gente sabe que muitos seres humanos serão substituídos por tecnologia por conta, enfim, da eficiência, por conta dos custos. Eu não tenho dúvidas que uma empresa como a sua, o empresário investidor, ele pode rapidamente conquistar de novo esse valor investido. E a gente sabe, né, como eu tenho estudado, como eu falei nas outras entrevistas, Steve Jobs disse, cara, se eu fosse mais jovem, se eu tivesse que apostar uma ficha, eu apostaria numa startup de inteligência artificial. Pelo que eu tenho estudado, são muitos investimentos que têm sido feitos nos modelos de linguagem, têm sido feitos nas tecnologias. Então, a gente nunca viu tanto investimento sendo feito e essas tecnologias estão cada vez melhor. Então, de repente, Sim. um robô, né, enfim, um agente de IA que começa errando um pouco, como o próprio ChatGPT, há 2, 3 anos atrás, errava pra caramba, alucinava demais. Ainda hoje alucina, erra, mas erra menos. Então, imagino que até a forma como vocês estão desenvolvendo, a própria tecnologia vai sendo treinada com os dados de feedback, né, dos próprios clientes que vocês já têm, e de repente uma IA de vendas de vocês consegue superar até um vendedor sênior, digamos assim. Sim, com certeza. Me É diz isso uma mesmo. coisa, tem um Pode nome falar. a IA de vocês? Ela tem um nome, esse vendedor? No caso, a nossa plataforma, como ela possibilita a criação de múltiplos agentes, o agente especificamente ele não tem um nome, por conta que o empresário ele pode clonar o melhor vendedor dele e colocar o mesmo nome, por exemplo. Mas dentro da plataforma, a gente tem o Eugênio, né, que é parecido com o Gênesis, que ele auxilia a pessoa na criação dessa inteligência artificial e acabou virando o mascote da empresa mesmo, sabe? Então você ainda tem alguém que auxilie a pessoa que está começando, que vai colocar lá todos os dados, vai treinar a IA Isso. personalizada. Ainda tem uma IA que auxilie essa pessoa. Muito bacana isso. Exatamente, exatamente. Porque o nosso objetivo com a Gênios não é ser só mais uma plataforma de vendas com inteligência artificial no WhatsApp. O objetivo é popularizar isso o máximo possível. Porque a gente percebeu o começo dessa onda, porque a inteligência artificial, eu tenho toda a fé que ela é a nova revolução industrial, a gente está vivendo a nova revolução industrial. Empresas e governos estão investindo trilhões de dólares nesse mercado, e futuramente isso será popularizado, né? E a gente quer estar no começo dessa onda. Então a gente quer trazer isso já para pequena e média empresa. A gente tem a solução personalizada para grandes empresas. A gente trabalha, por exemplo, com lançamentos imobiliários, com construtoras. Só que para pequena e média empresa, uma clínica odontológica, um escritório, uma contabilidade, uma loja, essas empresas que não têm, por exemplo, a condição de pagar 3, 4 mil numa inteligência artificial, só que ela pode pagar, por exemplo, 500, 600 reais, 200 reais na IA, que vai atender ela, e o nosso custo por cliente é muito baixo. Então, essa empresa ela acaba aderindo ao nosso serviço, criando ali um vendedor, ela acaba vendendo mais por conta do serviço, captando mais clientes e tendo que upar de plano dentro da plataforma, entendeu? Cara, muito bom. E assim, acho que uma vantagem também é porque um vendedor virtual de uma inteligência artificial, ele não se cansa. Ele não sexta, meia-noite, Exatamente. meio-dia, sexta-feira, já vai sextar, já vai tomar um choppzinho. Não, ele tá lá focado no trabalho e nas vendas, né? E Sim, e também, tem um ponto muito engraçado nisso, que é, por exemplo, quando a gente começou, a gente criou uma inteligência artificial para um cliente nosso, que era uma loja, perdão, que era uma consultoria, e essa consultoria ela vende no B2B. E abordando clientes de uma lista que foi gerada, uma lista para prospecção, puxada por CNPJs e etc., um dos leads falou que não tinha mais a empresa. E a própria inteligência artificial, sem instrução declarada disso no prompt dela, ela perguntou se aquele empresário ele já estava investindo em outro negócio. E aí ela conseguiu puxar assunto com ele e agendou uma reunião de vendas com ele para uma empresa, para uma outra empresa que ele estava estruturando no momento, que aquele produto também seria viável. Então, um vendedor, muitas vezes, não teria essa astúcia de, nesse momento, não desistir da venda. Porque o que acontece muito é o vendedor, às vezes, esquecer de responder o lead, demorar, não saber quebrar uma objeção no momento correto, entendeu? Então, a inteligência artificial, ela já consegue fazer isso, né, de forma perfeita ali na conversa. Tudo vai se basear de acordo com o prompt de confirmamento que a gente colocar nela. cara, sensacional. Eu já tinha visto, como eu te disse, uma outra ferramenta parecida, mas focada num nicho muito específico. Só que ela não era assim tão simples quanto você está me trazendo de colocar os prompts. Porque como é um nicho específico, ela foi toda construída para aquele nicho. Bacana saber que a sua ferramenta, o empresário, ele contrata,
já começa a implementar os prompts, já começa a colocar os limites e dizer qual é o tom da conversa, como que tem que ser feita a venda, enfim, qual que é o canal de pagamento, porque me parece uma ideia bem bacana. Eu já quero, com certeza, já contratar o plano de vocês, de repente eu contrato até o plano empresarial. Esse plano customizado, como é que funciona? Tem que conversar com vocês têm um canal, como que a pessoa consegue acessar vocês para conversar até, de repente, um empresário investidor também, se ele quer falar com você, como que seria? Esse plano personalizado, a gente faz o primeiro contato inicialmente pelo WhatsApp. Provavelmente você entra em contato pelo nosso número, vai ser atendido pelo nosso próprio agente de vendas, que vai te encaminhar para uma reunião com a nossa equipe. E aí a nossa própria IA, ela vai te convencer de aderir ao nosso produto. E na reunião, né, com a nossa equipe, a gente vai fazer todo o mapeamento do que você precisa, todas as demandas, fazer o levantamento de requisitos, se você precisa de um sistema que vai rodar no seu servidor próprio, no nosso servidor, e aí a gente faz a construção desse agente de vendas, utilizando a estrutura da Genius, você controla ele pelo nosso painel, mas ele tem funções totalmente customizadas para você. Ele pode estar conectado ao CRM, ele pode preencher, alterar uma planilha, preencher um documento, formalizar um contrato, entendeu? Tudo isso já automaticamente pelo WhatsApp, conversando com o seu lead. E se alguém quiser entrar em contato com vocês, qual que é o WhatsApp ou qual que é o Instagram, como que a pessoa consegue encontrar vocês? Claro, no Instagram é @askgenius, Genius, e o WhatsApp é 5531 99514 9986. João, muito obrigado, cara. Parabéns. Eu que Assim, agradeço. eu acho que a sua ideia tem tudo para explodir. É uma startup que já está caminhando, então isso é muito bacana, né? Vocês já testaram, já os 30 e poucos clientes já estão fidelizados. Então, sucesso para você. Eu espero que algum empresário, investidor, ao invés de programar, sei lá, a viagem para o Chile e gastar lá com a família dele esse valor que você está propondo aí, que ele possa investir na sua empresa e de repente colher muitos frutos e muitas outras viagens pelo mundo com o valor investido. E te desejo sucesso. Muito obrigado pela entrevista, cara. E a gente ainda conversa que eu já quero testar essa ferramenta de vocês o quanto antes. Vamos para cima, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar isso com vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado, João. Até mais. Valeu, até mais.